Acordo de pagamento da revisão do FGTS. No meu ponto de vista, sim, é possível disso acontecer. Vamos lá. Aguenta comigo até o final que eu vou te explicar o porquê que eu acho isso. Eu vou te mostrar, fundamentar para você, trabalhador, os meus argumentos. Aí você pode falar nos comentários se você acha que isso tem coerência, se você acha que não tem, se você concorda, se você discorda. Por quê? No meu ponto de vista, temos sim aí uma possibilidade, mesmo que o trabalhador venha a perder a revisão do FGTS lá no Supremo Tribunal Federal, ainda não é o fim de tudo. Ainda temos uma possibilidade de acordo de pagamento. Quem fala é Rodrigo, sou advogado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. O nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todo o Brasil, então você, trabalhador de qualquer estado do Brasil, pode nos contratar para te ajudar a resolver a sua questão trabalhista. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe nosso Instagram, Rodrigo Galatia TV. E pode deixar nos comentários a sua opinião, se você entende que existe ou não a possibilidade de um acordo para pagamento da revisão do FGTS, porque eu vou te falar agora o porquê que eu acho que essa possibilidade existe. Gente, vamos lá. Você sabe que agora, no dia 18 desse mês, vai ter o julgamento da revisão do FGTS. A gente vai ver e vai saber qual será o voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Maravilha, Rodrigo. Dia 18/10 agora, 2023, vai ter o julgamento. Tá, até aí maravilha. Só que já votaram dois ministros, tá? Luiz Roberto Barroso e André Mendonça. Esses foram os dois votos, tá? O terceiro votante, que seria lá o ministro Nunes Marques, pediu vista e o processo ficou suspenso e agora vai ser retomado o julgamento. Agora, no dia 18, ele vai votar, vai poder falar ali sobre o que ele acha sobre esse tema e os demais ministros vão votar. Só que um detalhe, gente, que é muito importante, que pouca gente vem falando, e é isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo, é que o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele reconheceu a injustiça, reconheceu que o atual índice de correção do FGTS ATR é inválido, tudo isso ele reconheceu. Reconheceu que os trabalhadores foram prejudicados, mas na hora de deferir o pagamento dos valores atrasados, ou seja, desde 99 o prejuízo lá de trás, ele falou que essa questão tem que ser discutida lá no Congresso Nacional com as entidades que representam os trabalhadores, que são os sindicatos, dentre outras entidades. Então, basicamente, o Barroso jogou a bola, jogou o problema lá para o Congresso Nacional para que, através de uma lei, para que, através de uma negociação, seja feito o pagamento desses valores que ficaram em atraso. Detalhe, o segundo ministro que votou, o André Mendonça, acompanhou o relator. Então, a gente tem dois ministros falando que a questão dos pagamentos que ficaram para trás, dos atrasados, podem sim ser negociados entre as entidades sindicais. Ou seja, o Barroso, o André Mendonça, abre brecha, abre espaço. Caso a revisão não seja reconhecida no STF, as entidades sindicais e o parlamento, o Congresso, possa ali fazer uma lei ou até mesmo fazer uma negociação para pagar esses valores que ficaram em atraso. Tá entendendo o raciocínio, gente? Se foi dado essa brecha, se foi dado essa consideração lá pelo ministro no seu voto, abre brecha para um acordo de pagamento dos valores que ficaram em atraso. Óbvio que pode ser que o Supremo Tribunal Federal, na hora de julgar, reconheça ali o pagamento dos atrasados, aí não vai precisar fazer acordo nenhum. Mas se caso não reconhecer, a gente já tem ministro falando que essa questão pode ser negociada no Congresso. E um detalhe, gente, que isso que eu estou falando não é apenas eu. Existem outros advogados já defendendo essa tese de acordo de pagamento. Se liga aqui agora na tela do meu computador. Olha só, gente, essa matéria que foi veiculada pelo Infomoney. Já tem aí um tempinho que essa matéria saiu. Mas olha só que interessante, ó, como repor as perdas inflacionárias. Olha que questão interessante. Barroso, aqui é um advogado dizendo, disse em seu voto que os questionamentos podem ser alvo de negociação coletiva com o governo federal ou medida legislativa,
Abre aspas aqui para um advogado falando. Olha só, o voto do ministro não permite um debate jurídico sobre o passado, mas sim político. Afirma aqui o Pedro Abreu, que é um advogado. Olha só, o voto atribuiu ser possível que eventuais rendimentos retroativos sejam revistos por meio de lei ou acordo entre as entidades representativas dos empregados e a Caixa Econômica Federal. Olha aqui, ficou claro que o ministro Barroso abriu uma porta para um acordo nos moldes realizados lá em 2020, 2001. Até traz aqui um acordo que foi feito sobre a questão do FGTS. E vem aqui até falando que a diferença na época é que a decisão provocaria efeitos retroativos. Aqui, outro advogado, André Pimenta, olha só, também entende que se o voto do relator for seguido pelos seus pares, olha só, se todo mundo seguir o que o ministro Barroso falou, eventuais perdas devem ser exigidas por meio de negociação coletiva em caráter legislativo. Mais uma vez falando aqui da negociação sobre um acordo. Olha aqui, mais um, Arthur falando sobre isso, que eventuais correções de perdas passadas só poderão ser avaliadas e equacionadas pelo Poder Legislativo ou mediante negociação entre as entidades dos trabalhadores e o Poder Executivo. Se confirmado esse entendimento pelos demais ministros, será difícil por uma nova discussão judicial sobre o assunto prosperar, mas é de se esperar que as entidades de classe de defesa dos trabalhadores se mobilizem para tentar tratar o assunto das perdas passadas pela via legislativa em negociações com o poder executivo. Deu para entender, gente? O voto do Barroso abriu essa brecha para negociação, seja lá por meio de uma lei ou até mesmo a negociação entre o poder executivo, entre a Caixa e as entidades dos trabalhadores. Ou seja, mesmo que ainda perca o processo, se todo mundo seguir lá o voto do Barroso, os outros ministros, temos ainda essa brecha para buscar receber o pagamento da revisão do FGTS dos valores que ficaram em atraso. E aí, gente, o que você achou dessa tese? Deixa para mim nos comentários, já tem sido falado aí por advogados sobre essa questão e é uma coisa que a gente tem aí uma outra possibilidade de receber o dinheiro do FGTS que você deixou de receber, uma correção justa na forma da lei. Gente, é isso. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.